Essa é uma noite diferenciada, é uma noite de conclusão e é também uma noite de início. Vai-se um ano, chega um ano novo. É o momento de refletirmos, cada um, avaliar o que fez, o que Deus fez por você, e também pensar no ano que entra, o que pretende fazer, e ter consciência de que precisa ser colocado nas mãos de Deus para que possa acontecer. O homem sem Deus nada é, mas o homem com Deus tudo pode. Nós vemos essa noite o Salmo 126, é um salmo conhecido. Vou fazer mais uma vez a leitura dele. Eu tenho uma versão aqui que eu acho mais bonita. E vou fazer a leitura dessa versão. Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bem, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. É um livro que levou aproximadamente 1500 anos para ser escrito. Tem vários autores. Tem Salmos de Asaf, Salmo de Moisés, o Salmo 90 é Salmo de Moisés. Temos os Salmos dos filhos de Coré, temos Salmos de Davi, Salmos de Salomão. Outros escritores também escreveram o livro de Salmos, escritores desconhecidos. Por exemplo, o Salmo 126 não se conhece o autor. E esse grande livro, ele é subdividido em 5 livros básicos. Os livros do capítulo 1 ao capítulo 41 é considerado o primeiro livro. Do 42 ao 72 é considerado o segundo livro. Do 73 ao 89, o terceiro. De 90 ao 106, o quarto. E do 107 ao 150 é o quinto livro. Então ele é dividido nesses blocos. E do Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos que nós falamos salmos de romagem. São cânticos, na verdade. Então o livro de Salmos tem essa estrutura. Esse salmo específico, que é o Salmo 126, é um salmo que nós consideramos pós-cativeiro. Ou seja, esse salmo foi escrito após o retorno de Israel da Babilônia para Israel propriamente dito, Judá e Israel que conhecemos. Para analisarmos esses salmos, precisamos refletir um pouquinho a respeito do contexto em que ele acontece. Nós sabemos que Israel, após a morte de Salomão, aquele estado se dividiu. A parte norte, denominada Israel, cuja capital foi Samaria, e a parte sul, a Judéia, a capital era Jerusalém.
A parte norte, ou seja, Israel propriamente dito, teve uma história perene de rebeldia. Não teve um rei que louvasse ao Senhor. Não teve um rei que teve a dignidade de olhar para o céu e reconhecer que o Senhor era Deus. Ao contrário, foram pecadores, malvados, terríveis, desdenharam de Deus e praticaram tudo que era maldade possível naquela sua história, de maneiras que a mão do Senhor pesou sobre eles em um determinado momento, e nós precisamos ter cuidado. Deus também tem a sua paciência, e tem um momento que a paciência de Deus esgota. E assim, aquele povo foi dominado pelos assírios, sofreram e sofreram muito, e desapareceram. Depois a parte sul caminhou também na mesma cadência, não tão horrorosa quanto a anterior, a parte norte, porque na parte sul tiveram homens que reconheceram a autoridade do Senhor, lutaram para restaurar o verdadeiro culto no meio do povo de Israel. Mas também a paciência do Senhor se esgotou, e já quando o mundo era capitaneado pela Babilônia, a Judá foi cercada, e eles foram parar na Babilônia como escravos. E ali viveram os seus anos de dificuldade, de tristeza, e esse salmo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles viviam um momento de tristeza tremenda. Viviam completamente entristecidos, sem terra, sem pátria, sem pai, sem mãe, famílias completamente destroçadas, sem esperança, sem Deus, sem alegria, sem cântico. Eram tristes, sentiam-se desgraçados, abandonados por todos e viviam sofrendo. O versículo 1 trata de um aspecto pretérito. Eles olhavam para trás e percebiam qual era o sofrimento, qual era a verdade rude porque estavam vivendo, e reconhecem isso. Reconhecem que o Senhor restaurou a sorte deles. Essa noite de Natal, nessa noite de fim de ano, nós precisamos olhar para trás. O que fizemos até aqui? Aonde erramos? Aonde fomos ineficientes? Aonde nos perdemos na trajetória da vida? Aonde vacilamos na nossa fé? Aonde nos desencontramos com Deus? O que aconteceu no ano de 2024? Nós precisamos refletir. Só consegue ter um bom presente e, sobretudo, um bom futuro aquele que analisa o seu passado, para que possa parar as arestas, para que possa caminhar melhor, para que possa evitar os seus erros, porque os erros nos trazem perdas, os erros nos trazem momentos aflitivos. Uma prática de qualquer ato impensado
pode nos trazer dramas para a vida inteira. Se verdadeiramente olharmos para trás, a fim de analisarmos o nosso presente, sobretudo aqueles momentos de dificuldades, vamos certamente concluir que as dificuldades atuais decorreram de erros nossos no passado. Irmão, não tem um perfeito na terra, então falhamos. O segredo é buscarmos ao Senhor e permitir que Ele nos abençoe. Por outro lado, também devemos olhar para trás e contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida. Sobretudo para que possamos ser agradecidos. Ser agradecido a Deus alegra o coração de Deus. Certa vez Jesus, de uma só tacada, curou 10 leprosos. E eles sumiram. Passado um tempo, um único retornou para agradecer ao Senhor aquela bênção. E isso agradou o coração de Jesus. Sermos agradecidos é importantíssimo. Deus abençoa o que agradece. E Deus se maravilha do agradecimento. Então nós precisamos também agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele fez no nosso dia a dia, na nossa história, porque isso realmente agrada o coração de Deus. Precisamos olhar o nosso presente, fazer uma revisão da nossa atualidade, trabalharmos no sentido de avaliar o que precisa ser melhorado. Uma vida vencedora, uma vida bem-sucedida, é uma vida que é trabalhada, é analisada, é planejada. Devemos planejar o nosso dia a dia, devemos planejar a nossa vida e colocar nas mãos do Senhor, porque aquilo que não acontecer como planejamos, certamente acontecerá de uma maneira melhor, porque Deus estará nos socorrendo, nos abençoando e nos indicando as alternativas melhores. Porque é sempre assim, Deus faz o melhor para a nossa vida em todas as circunstâncias. Analisa a sua vida e verifica que os melhores momentos da sua vida, muitas vezes você sequer planejou. Foi Deus quem aperfeiçoou o que você imaginou e a vida caminhou muito melhor. Eles aqui nesse salmo, e olharam para o passado, e ficaram avaliando o sofrimento que eles passaram ali, uma escravidão horrorosa, 70 anos na Babilônia. E certamente eles pensaram, avaliaram o que foi arrancado da vida deles, né? Porque a invasão da Babilônia implicou nisso, em arrancar o patrimônio, em arrancar o lugar. Eles perderam tudo, como falei, perderam sua pátria, perderam a sua terra, perdeu as suas casas, as suas famílias, os seus bens, perderam tudo, perderam o templo, perderam as festas que faziam no templo, perderam a possibilidade de adorar o Senhor, ficaram completamente destruídos, despidos de tudo aquilo que seria bom. E temos que analisar que antes dessa perda, eles ainda enfrentaram o chicote, a angústia dos cercos que sofreram. Porque sofreram até perderem a sua terra.
e quando vão para o exílio, ficam, diz o texto bíblico, ali nos rios da Babilônia, chorando a sua sorte. Não tinham cântico, não tinham alegria. Diz a Bíblia que as suas harpas ficavam dependuradas. Viviam a crise da desinstalação. Viviam a crise da solidão. Vivia a crise da apatia coletiva. Não tinham nenhum projeto, não tinham nenhuma imaginação do que poderiam fazer, já não tinham mais sonhos, não tinham nenhuma perspectiva. Esse é o preço do homem que abandona ao Senhor. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa possibilidade de viver, ela só acontece quando estamos em contato com o Senhor. Fora disso, só melancolia, só tristeza, só choro, não há cântico, não há hino, não há celebração, não há felicidade. Eles viveram esse momento e agora reconhecem que Deus é melhor, que Deus os retirou daquela situação tenebrosa. Era tão ruim que eles não conseguiam sequer olhar para o futuro. Certamente estariam olhando para o futuro com um sentimento de vingança. Se eu pudesse destruir aqueles que nos destruíram. Mas a grande verdade é que o Senhor é misericordioso. Se a escravidão teve um momento para acontecer, ela também teve uma data para findar. 70 anos de angústia, mas passou. Passou. Precisamos olhar o nosso passado. E agradecer o Senhor por tudo. Irmãos, nós melhoramos uma demasia. Algo incrível. Nós éramos escravos do diabo. Nós não tínhamos salvação. Era, como a Bíblia diz, escravos da carne. Foi o Senhor, por misericórdia, que nos arrancou daquele lamaçal de pecado, daquele lodaçal, e nos trouxe para debaixo da sua potestade, para debaixo da sua misericórdia, para debaixo da sua graça. Arrancou-nos do império das trevas e trouxe-nos para o reino da sua luz. Precisamos agradecer a Deus por isso. É uma condição importantíssima. Você saiu das garras de Satanás e passou a pertencer, a estar abrigado na família de Deus. Eu preciso agradecer a Deus todo dia por isso, porque nós nos adaptamos ao que é bom e esquecemos muitas vezes do passado que foi difícil. Então precisamos agradecer, Senhor, glória a Deus por tua graça, por tua misericórdia. Diz o texto bíblico, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Assim devemos ser. A nossa vida é uma vida nova, é uma vida de felicidade, é uma vida de alegria. Somos um povo feliz, somos um povo alegre. No nosso meio não há mais murmuração, não há mais lamúria, não há mais pesar. Reina por sobre nós a misericórdia do Senhor, reina por sobre nós a sua paz, a sua graça. Vivemos sem culpa,
vivemos sem desespero, vivemos sem medo. O Senhor pôs um cântico novo na nossa vida. Precisamos agradecer a Deus por tudo isso. Precisamos dizer que Ele é bom. Isso agrada ao Senhor. Hoje vivemos a liberdade em Cristo. No passado vivíamos a escravidão do pecado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, pela sua graça, pela sua redenção, pelo Calvário, pela sua ressurreição. Só nós, cristãos, podemos declarar isso, que o nosso Deus é vivo, que Cristo é ressurreto, e que gozamos de paz, graça, alegria, felicidade, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Vivemos como Nicodemos, uma vida nova, porque tivemos a felicidade de encontrar também Cristo Jesus. Cada um na sua particularidade, na sua peculiaridade, Deus tem um encontro pessoal com cada um de nós. Como teve com os discípulos, como teve com o apóstolo Paulo, como teve com Nicodemos, como teve com a mulher samaritana, cada um de acordo com as circunstâncias e as suas características. Deus conhece a nossa tessitura, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa personalidade e Ele fala conforme somos. Ninguém é enganado quando ouve a voz de Deus, porque Ele nos conhece. E a Bíblia diz que Ele, como pastor das ovelhas, conhece as ovelhas, e as ovelhas também o conhecem, porque a sua voz é diferente, é específica, é especial, é aplicada a nós, chega a nós de uma maneira relevante, tremenda. Quando Deus fala, não temos dúvida de que Ele falou. É especial. Ou é através da leitura da Bíblia, que é preponderante, ou é através de uma visão, ou é através de uma oração, ou é através de uma profecia. Ele fala. Devemos ser cautelosos. Não é toda e qualquer profecia que se escuta. Porque a profecia, quando é de Deus, ela não deixa dúvida. A profecia, quando é de Deus, se cumpre. Deus não é falso profeta. Profecia que não se cumpre é falsa. Então, nisso, nós precisamos ter cautela. A Bíblia é um livro tremendo. Tem muito material de leitura para você descobrir a profecia que é de Deus e a profecia que são palavras jogadas ao vento. Mas, novamente digo, precisamos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele realmente restaurou a nossa sorte, como restaurou a sorte do povo judeu. Deus tem nos visitado com a sua graça, Deus tem nos selado com o Espírito Santo, tem nos dado a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que somos seus herdeiros e co-herdeiros, participantes da natureza divina, membros da família de Deus, possuidores de uma rica, viva e gloriosa e incomparável herança. Ninguém tem, ninguém possui o que temos. É o maior testamento da humanidade. A quantidade de bênçãos que Deus tem para os seus. Está tudo ali na Bíblia.
Então precisamos ler, avaliar e entender que Ele nos ajudará. Conhecedores disso, conscientes disso, precisamos fazer as nossas perspectivas do ano que entra. As nossas perspectivas, as nossas estratégias, os nossos planos, os nossos pensamentos precisam agora ser direcionados na certeza de que Deus é misericordioso, na certeza de que Deus, o que tem feito até hoje por nós, o fará muitas vezes mais nos próximos anos e no próximo ano. Nós precisamos entender que devemos entregar o nosso coração, a nossa razão, os nossos sentimentos, os dons que Ele tem nos dado, a nossa força, a nossa saúde, em benefício da sua obra. Deus quer isso. Deus quer a nossa essência. Tem uns que pensam que Deus quer o nosso dinheiro. Não. Deus quer a nossa essência. Isso é muito mais que qualquer dinheiro. A nossa essência. E a nossa essência é isso. É a nossa estrutura. É a nossa capacidade de fazer alguma coisa. É o nosso sentimento. É o nosso coração. E Ele quer isso de nós. Como vencer o ano de 2025? Buscando ao Senhor. Reconhecendo que Ele é verdadeiro Deus. Reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Reconhecendo que Ele é o nosso estrategista. Porque tudo que lançarmos em suas mãos, Ele cumprirá de maneira eficaz. Só o Senhor nos traz paz. Só o Senhor nos traz alegria. Só o Senhor realizará os nossos sonhos. Podemos sonhar. Podemos viver alegres. Podemos nos sentir realizados, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Que 2025 seja um ano maravilhoso. Lutas haverão? Sim, porque se quisermos ser vitoriosos, algumas guerras estarão à frente. Mas somos, por antecipação, mais do que vencedores. Porque o maioral dos maiorais está conosco e nos garante a vitória. Então precisamos trabalhar esse ano com este pensamento, com paz no coração, com alegria, com prudência, com cautela, com sabedoria, cheios do Espírito Santo do Senhor, racionalmente santos. Isso é importante. Porque tem muitas pessoas que são santos sem reflexão, são santos com uma certa falta de razão. Isso não está certo. Deus é um Deus racional. Deus é um Deus meigo. Deus é um Deus super educado. Deus é um gentleman. E nós precisamos viver dessa forma. É muito importante vivermos dando um testemunho agradável, fruto do Espírito. Precisamos desenvolver essas qualidades, essas qualificações no transcorrer desse ano. Porque tem muita gente que depende das nossas qualidades, que dependem do nosso procedimento. O nosso procedimento, a nossa vida, a nossa prática de vida é poderosíssima para despertar a fé
nos nossos amigos, aqueles que estão ao nosso derredor, é importantíssima. Nós somos espelhos de Deus na face da terra. E as pessoas nos olham com essa expectativa, esperam de nós coisas boas. Que Deus nos capacite para que em 2025 possamos ser aquele homem ou aquela mulher que Deus espera que sejamos. Possamos ser bom exemplo, que possamos ser bons crentes, que possamos viver segundo a graça e a misericórdia do Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua bênção é incomensurável, e só assim seremos abençoados. Só assim poderemos viver em paz. Em 2024, irmãos, foram grandes as bênçãos, foram tremendas as bênçãos. Tanta luta, mas tanto mais podemos considerar de vitórias. Vitórias que sequer não percebemos, mas vitórias que se materializaram no nosso dia a dia. Quantas enfermidades que se foram, quantos problemas que foram vencidos, quantos momentos alegres Deus nos concedeu, quantas soluções foram dadas a problemas que éramos incapazes de resolver. E no meio da história ou no fim da história, Deus trouxe a solução. Quantas vezes acordamos com problemas resolvidos que não imaginávamos? Quantas dores que chegaram e se foram? Quantas incertezas que eram como que crônicas desapareceram? Quanta paz! Só o Senhor nos traz paz, gozo, alegria, felicidade e capacidade de vencer a todas as lutas. Todas. Precisamos ter consciência disso. Porque quando temos consciência disso, temos paz. É muito mais fácil lutar consciente da vitória do que lutar sem imaginá-la. Que Deus continue nos dando força. Força para vencer, força para lutar, força para cuidar da nossa família, força para cuidar dos nossos filhos. Que possamos, o ano de 2025, cuidar dos nossos filhos dentro do conhecimento da palavra do Senhor, conscientizando-os da possibilidade de que a felicidade está primeiro em Deus. Sem Deus não há felicidade, sem Deus não há realizações. Buscar primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. O Senhor é bom. Hoje o irmão Valdeci leu o Salmo 91. É um salmo bonito. Irmão Valdeci viveu as aflições fortes em 2024 e Deus o fez perceber a profundidade da sua proteção e ele agora leu o Salmo 91. Assim acontece com todos nós. Cada um de nós tem um salmo específico, um termo específico, um versículo específico, porque no momento da aflição, e isso é na aflição do crente, Deus traz uma palavra de conforto através da Bíblia. Que possamos ter consciência disso, e que possamos todos, o ano que vem, ter um testemunho bonito para contar na conclusão do ano. Esse é o desejo do meu coração. Que toda a igreja
tenha um ano de 2025 como nunca aconteceu. Um ano alegre, um ano saudável, um ano farto, um ano cheio da paz de Cristo, um ano de muito sorriso, um ano de muita alegria, um ano como se já estivéssemos gozando das maravilhas dos céus. Porque lá será um complemento. Aqui já é um ensaio. Como diz o inglês, né? Aqui já é um rehearsal, já é um treinamento. Lá será perfeito, porque lá teremos um corpo diferenciado, glorificado, como diz o texto bíblico, os herdeiros e co-herdeiros do Senhor. Mas já estamos treinando agora. Já estamos avançando agora. É tão bom que os calvinistas chegam a dizer, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Quando você verdadeiramente leva essa vida cheia de felicidade, o Senhor te preserva, o Senhor te conserva. Que trilhemos com força, com raiva, com garra, porque o reino de Deus é tomado à força. Paulo agradece ao Senhor e diz, combati o bom combate, é força, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos dê essa fé necessária, essa força necessária, esse vigor dos céus, para que possamos combater o mundo, a carne, e sermos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Glória a Jesus. Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo, telefones, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo, e o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.